boa noite. Seja muito bem-vindo a este programa Na Sala da Terapeuta. Eu sou a Franciele da Silper. Toda semana estamos aqui conversando sobre um assunto muito importante. Hoje nós estaremos falando sobre sexo e sexualidade dentro do envolvimento conjugal por uma perspectiva bíblica. Não fica sem assistir. Inclusive, já quero convidar você a assistir o nosso programa, mas também compartilha nas tuas redes sociais. Comenta, deixa aí as tuas sugestões. Nós vamos gostar muito de saber o que você pensa, como você está recebendo esse conteúdo. Vai fazer muita diferença pra gente. Não esquece, viu, de comentar e compartilhar nas tuas redes sociais. Agora nós vamos para um breve intervalinho e logo nós voltamos com esse assunto de hoje que é de extrema importância. Não sai daí, hein? Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Na Sala da Terapeuta. Eu sou a Franciele da Silper, sua companhia de todas as semanas para falarmos sobre assuntos importantíssimos para que você tenha qualidade de vida, para que você adquira novos instrumentos no seu dia a dia, para que você seja mais feliz. O nosso objetivo aqui é dar para você qualidade de vida. E hoje eu quero falar sobre algo muito importante que está constantemente na minha vida, porque eu sou terapeuta de família e de casais. E hoje eu quero conversar um pouquinho sobre esse relacionamento conjugal. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto porque é um assunto que geralmente as pessoas não curtem muito falar sobre ele. É um assunto que às vezes ele é um pouco tabu, parece que as pessoas acham estranho. E quando eu falo sobre esse assunto, às vezes em palestras ou então até mesmo no consultório, as pessoas ficam um pouco até ruborizadas, como se fosse algo diferente, algo engraçado do que se vai falar. Mas eu quero falar para você que hoje quero contar para ti segredos bíblicos que podem fazer toda a diferença na sua vida conjugal, sexual e inclusive falando também sobre sexualidade. Existe um livro na Bíblia chamado Cântico dos Cânticos. E o Cântico dos Cânticos ele foi escrito pelo rei Salomão e por sua amada Sulamita. E o rei Salomão ele é um autor de vários livros da Bíblia. Ele escreveu o livro de Provérbios, ele escreveu o livro de Eclesiastes, ambos os livros escritos em momentos diferentes da vida dele. Em Provérbios ele escreveu quando ele era jovem, ainda nesse início da vida, quando ele recém tinha tornado-se rei, estava ali cheio de muitos conhecimentos, pertinho de Deus. O livro de Eclesiastes já tem uma forma diferente de ver a vida, um momento em que ele já havia vivido mais tempo, já tinha se distanciado de Deus, retornado. Tanto é que no livro de Eclesiastes ele traz uma visão interessante para a gente. Ele fala que debaixo do sol, a vida debaixo do sol é vaidade, tudo é vaidade. E é um livro interessante, inclusive, para você ler, o livro de Eclesiastes. Ele vem falando ali, olha, que tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento. E ele vem nos trazendo que a nossa vida debaixo do sol, ela nunca é de fato 100% completa. Então ele propõe para a gente no livro de Eclesiastes um olhar além do sol. Mas entre os livros que Salomão escreveu também está o Cântico dos Cânticos. Salomão, na verdade, ele escreveu 1005 cânticos. Isso é um conteúdo, uma informação importante para você. Ele escreveu 1005 cânticos. Desses 1005 cânticos que foram escritos, apenas um ficou preservado para a gente aqui na Bíblia, e esse é chamado de O Cântico dos Cânticos. E o que é interessante é que o Cântico dos Cânticos vem falando sobre sexo e sobre sexualidade. E o que é interessante, ao ver muitos dos teólogos interpretarem esse livro, algumas pessoas até tentam dar umas voltas bem longe do que de fato o livro está falando. Mas sim, o livro está falando sobre relacionamento conjugal, está falando sobre sexo, sobre sexualidade, está trazendo para esse meio conjugal o erotismo sem estar chulo, sem palavras baixas, mas por meio de uma poesia muito bem escrita. Ali Salomão trabalha, junto ali com as respostas e a busca por sua amada. Ele traz para você e para mim informações importantíssimas sobre o que Deus pensa, sobre a forma como esse relacionamento íntimo no casal deve acontecer. E esse assunto ele é tão amplo, mas tão amplo,
tão gostoso de se falar e pode fazer tanta diferença na sua vida que não vai ser apenas este programa que estaremos falando sobre esse assunto. Os próximos programas estaremos falando sobre esse assunto. Então, eu já quero te convidar. Convida teu cônjuge para assistir contigo, tua esposa, teu esposo, teus filhos. Esse é um assunto importante para quem não é casado ainda, que você aprenda sobre esse assunto para que quando você estiver casado, quando você estiver tendo uma vida conjugal, esse conteúdo traga para você paz, alegria, tranquilidade. Gente, muitas vezes as pessoas pensam que falar sobre sexo, falar sobre sexualidade, não tem muito a ver com Deus. Às vezes parece que Deus criou o casamento, e isso é muito legal, então o fato de Deus ter criado o casamento e o envolvimento conjugal, isso é bom. Mas quando se trata de sexo, a gente imediatamente, as pessoas, imediatamente relacionam como se isso não fosse algo criado ou inventado por Deus. Só que não é bem assim. Sexo no casamento e sexualidade tem tudo a ver com Deus. No livro de O Cântico dos Cânticos, no capítulo 4, no verso 14, olha que informação interessante. Ali está descrevendo o encontro do casal, o encontro íntimo do casal. E naquele momento, o sábio Salomão, ele está falando sobre esse encontro com ela, e quando gera esse encontro com ela, acontece algo muito legal. Ele cita ali diversas especiarias, todas elas juntas. Então ele fala sobre o nardo, sobre o aloés, ele fala sobre diversas especiarias todas juntas. Deixa eu te contar uma curiosidade. Essas especiarias descritas, todas elas juntas, aparecem apenas 2 vezes na Bíblia. Apenas 2 vezes todas essas especiarias aparecem escritas juntas. Sabe quando é? Quando está falando sobre o templo, sobre o incenso que seria feito ou formado lá no templo, e quando está falando sobre sexo dentro da Bíblia. Ou seja, falar sobre o envolvimento íntimo do casal, nós não estamos falando de nada feio, não estamos falando de nada chulo, nós estamos falando de algo importante, que tem características espirituais neste envolvimento. Portanto, não pense você em nenhum momento que quando a gente fala sobre sexo, nós não estamos falando também sobre algo que Deus tenha dado para você, para que você viva no seu casamento, no seu dia a dia e na sua vida conjugal. Claro que a forma torcida que as pessoas olham para o sexo hoje, a forma como a pornografia expõe o sexo hoje, isso acabou torcendo completamente o ideal de Deus. Mas na Bíblia, Deus deixa claro para mim e para você, tem um livro ali se dedicando a falar sobre esse assunto com a gente. Mas na verdade, há outros momentos, há outras referências na Bíblia que vai trazer para agora, para que você e eu, para que nesse momento nós possamos aprender um pouquinho mais sobre esse assunto que é sem dúvida tão importante. Mas antes de entrarmos no conteúdo bíblico, hoje eu vou fazer uma referência ao livro de Gênesis. Eu quero abrir um parênteses aqui com vocês. Pais, prestem bem atenção no que eu vou falar agora. Vocês precisam ensinar os filhos de vocês a pensarem de maneira correta sobre esse assunto também. Muitos pais ensinam muitas coisas para os filhos. Ensinam sobre a profissão, ensinam sobre serem honestos, sobre serem justos, sobre serem boas pessoas, mas tem uma dificuldade tremenda de falar sobre sexo com os filhos. Queridos, isso é algo natural, é um presente que Deus deu para você. O problema é que quando você não ensina esse filho ou essa filha a se comportar dentro desse envolvimento, dentro desse presente de Deus, acontecem alguns problemas aí. Quando você não torna na sua casa esse assunto como algo que é normal e é comum e deve ser falado, quando você não faz isso na sua casa e você transforma esse assunto num tabu, de alguma forma, o seu filho, a sua filha vai ter contato com esse assunto. Nós não temos como fugir. Todos nós, em algum momento, fomos apresentados a esse conteúdo. Você sabia disso? Alguns tiveram o privilégio de ser apresentados a esse conteúdo da forma que Deus espera. Alguns tiveram o privilégio de ter uma família estruturada e que falou sobre esse assunto, em que esse assunto não era um tabu. Agora, quando você não tem, quando acontece, quando você não tem esse acesso, quando você não é explicado, em algum momento você vai passar por essa experiência em contato com esse assunto. E eu digo para você, eu atendo algumas pessoas lá no meu consultório que desenvolveram alguns problemas de relacionamento, alguns traumas ao longo da vida, porque tiveram uma iniciação sexual de forma diferente, um pouco corrompida e diferente daquilo que Deus espera.
Quando eu falo essa iniciação sexual, eu não estou falando em questões de que, porque a primeira vez que tiveram um envolvimento sexual foi antes do casamento. Não é apenas isso. Mas estou falando de pessoas que tiveram envolvimentos de forma que até hoje geram nelas culpa, vergonha e traumas. Por isso que esse assunto é importante. Deixa eu contar para você algo interessante. A forma como você pensa hoje sobre esse assunto, a forma como você administra esse assunto hoje, vem muito de como você foi ensinado a pensar sobre este assunto. E quem ensinou você a pensar desta forma foi a sua família. Se você veio de um lar, por exemplo, em que tudo era um tabu, em que não se falava sobre sexo de forma nenhuma. Se você vem de um lar em que esse assunto era feio, se você vem de um lar em que você não via seu pai e sua mãe tendo no ambiente familiar, o pai tratando a mãe com respeito, com carinho, se você não vem de um ambiente assim, provavelmente falar sobre esse assunto com os seus filhos e até mesmo falar sobre esse assunto ou até mesmo me ouvir agora falando sobre esse assunto, meio que incomoda você. Agora, se você vem de um lar, talvez, em que porque os extremos, eles podem ter problemas, né? Em que havia muita libertinagem, isso também pode ser um problema para você. Ou seja, nós somos ensinados a pensar sobre sexo de acordo com o que nós convivemos na nossa família. Portanto, pais, talvez você veio de um lar em que esse assunto não era muito comentado. Portanto, é importante que você assista não só esse programa, mas os próximos programas, porque nós estaremos falando desse conteúdo de uma forma como Deus pensa. Da forma que Deus deixou escrito na sua palavra, para que eu e você tivéssemos contato e dessa forma aplicássemos estes princípios tão importantes na nossa vida. Veja bem, mas vamos voltar agora ao livro de Cântico dos Cânticos. Ali, gente, aparecem coisas muito importantes e muito lindas no relacionamento. Primeira coisa que eu já quero falar, aqui fala sobre o envolvimento íntimo entre um casal casado. Se bem que lá no capítulo 1 até o capítulo 4, eles ainda não estavam casados, mas a partir do capítulo 4 em diante, a segunda parte ali do capítulo 4, eles já estavam casados. E aqui vem mostrando pra gente todo esse envolvimento, toda essa aproximação. É claro que muitas coisas importantes que eu vou falar hoje, sempre quando eu falar sobre envolvimento sexual, eu estou falando no contexto pós-casamento. Portanto, você que não é casado, você precisa entender que esse presente que Deus deixou para mim e para você, ele deve ser vivido dentro do convívio conjugal. Antes ou fora do casamento, por exemplo, se você tem atividades sexuais fora do seu casamento, você é casado e tem atividades sexuais com outras pessoas, ou se você no seu namoro tem essas práticas, você está fora do princípio divino. E o fato de estar fora desse princípio vai por mim, vai gerar na sua vida, vai gerar em você, no seu relacionamento, alguns problemas. Mas isso nós vamos falando ao longo dos próximos programas que virão. Hoje, na verdade, é uma introdução muito importante sobre esse assunto e por isso você não pode perder, não só esse, como os próximos programas também. Mas veja bem, lá no livro de Cântico dos Cânticos, nós vamos encontrar duas pessoas apaixonadas. Duas pessoas que estão se conhecendo, duas pessoas que têm um olhar muito positivo uma sobre a outra. E isso vai ensinar muito para você. Talvez você vai olhar para o seu relacionamento, para o seu casamento e vai perceber que existem coisas que parece meio que fora do lugar. Gente, presta atenção, anota tudo aí e coloque isso em prática na sua vida. Coisas importantes e interessantes ainda sobre o livro de Cântico dos Cânticos. Sempre quando ela fala sobre ele, ela o compara a uma construção. E sempre quando ela o compara a essa construção, ela sempre quando vai descrever o seu amado, ela sempre começa a falar sobre ele de cima para baixo. Então ela fala sobre os olhos, ela fala sobre a voz doce, sobre o falar doce, o falar gentil. E ali vem mostrando pra gente o quanto para ela era importante esse contato, esse envolvimento com ele. Nós vamos encontrar ali dentro do livro algo interessante também, é que ela é a personagem principal. As principais falas vêm dela. Nós vemos aqui isso dentro da cultura bíblica, é algo extremamente inovador, porque dentro da cultura da época, a mulher ela era apenas um objeto, ela servia apenas para ter filhos, ela era comprada, ela era adquirida como uma propriedade. E nós vemos no livro de Cântico dos Cânticos, quando Deus deixa pra gente essa questão do relacionamento sexual no casamento, ele vem trazendo aqui uma mulher que tinha vontades, que tinha ideias, que tinha planejamentos, uma mulher que tinha intenções.
E aqui nós precisamos entender e talvez quebrar muitos dos tabus que talvez sejam criados ao longo da nossa vida. No próximo bloco eu vou explicar um pouquinho melhor para você, fazendo essa relação com o livro de Gênesis, e nos próximos programas que estaremos falando sobre esse assunto farão com certeza toda a diferença. E nós também vemos ele falando sobre ela, e sempre quando ele fala sobre ela, ele vem falando sobre coisas grandes e imponentes da natureza. Ele a compara com as montanhas, a compara com os animais majestosos. E talvez até algumas das comparações que ele faz dentro da nossa cultura sejam até um pouco engraçadas. Há um momento em que ele diz para ela que ela é como as éguas, os cavalos de Faraó. Um pouco interessante. Se você disser isso para sua esposa, talvez ela vai achar isso um pouco diferente, mas naquele momento ele estava comparando ela com o que tinha de mais lindo e mais ornamentado. Pensa comigo, os cavalos de Faraó, as éguas de Faraó. Esse momento, então, ele diz para ela o quanto ela era linda, o quanto ela era encantadora. Ele fala que o corpo dela, né, lembrava as montanhas, o quanto ela era majestosa e incrível, fala dos lábios. Então, ali ele descreve a sua amada de uma forma muito doce e ao mesmo tempo grandiosa. E eu, particularmente, ao ler o livro, me encanto quando ele diz para ela que ela é como o exército com bandeiras. Sabe o que ele está falando ali? Que quando ele estava na frente dela, diante dela, era como se ele estivesse diante de um exército com bandeiras. Sabe o exército pronto para a guerra? Um exército pronto, assim, perfilado para a guerra, com as suas bandeiras, ou seja, ela fazia com que ele tremesse. Era tão incrível, ela era uma mulher tão incrível, tão maravilhosa. E aí, traz princípios importantes para você relembrar isso no seu casamento, no seu dia a dia. E sempre quando ele descreve ela de forma incrível, ele também a compara com um jardim. E talvez para a gente que não tem hoje muito hábito de falar, né, de cuidar, de ter o cultivo do jardim, talvez seja exemplos, né, ou metáforas que ele usa um pouco distantes da gente, mas que são importantes. Ele fala que ela é como um jardim secreto, uma fonte selada. Então são coisas lindas que ele traz ali, sempre a descrevendo. Olha que interessante, né? Ela a descreve de cima para baixo e ele a descreve de baixo para cima. Mostrando que homem e mulher, nesse contexto, mesmo na questão do envolvimento sexual, tem formas diferentes de ver e de olhar. Isso já lembra pra gente que você precisa compreender que o seu companheiro, a sua companheira, o seu cônjuge, ele tem uma forma diferente de se expressar, que a sua forma não é a única forma e não deve ser tida como uma verdade absoluta. Aprenda a conhecer o seu cônjuge, aprenda a dar esses passos importantes que farão toda a diferença no seu relacionamento. Mas no próximo bloco, nós vamos fazer uma referência do livro de Cântico dos Cânticos com Gênesis e você vai ficar impressionado o quanto Deus foi criativo e presenteou você com algo fantástico chamado envolvimento sexual dentro do seu casamento. Fique ligado, no próximo bloco tem mais. Muito bem, estamos de volta no nosso programa de hoje, falando sobre um assunto inédito aqui nos nossos programas Na Sala da Terapeuta, hoje voltado para o relacionamento conjugal. Já quero avisar você que esse é o primeiro programa de alguns programas em que estaremos falando sobre esse assunto, sobre tópicos importantes que com certeza farão a diferença no seu relacionamento conjugal. Eu fico muito feliz sempre quando eu falo sobre esse assunto, existem aqueles que me procuram ou pelas redes sociais, inclusive se você quiser depois você pode me procurar pelas redes sociais, Franciele da Silper, o da Silper tudo junto, você pode procurar e me contar como tem sido a sua vida nessa questão, quais têm sido as suas dificuldades. Eu gosto de conversar com as pessoas sobre isso, porque este é um assunto que ninguém puxa o assunto, mas quando alguém puxa, começa a passar na sua mente aí várias coisas das quais você gostaria de falar, você gostaria de se expressar ou até mesmo desabafar. E eu me coloco à sua disposição se você quiser sim conversar sobre este assunto. E hoje nós estamos falando desse presente maravilhoso que é a sexualidade e o sexo propriamente falando dentro do relacionamento conjugal. Fora do relacionamento conjugal não tem a bênção de Deus, mas dentro do relacionamento conjugal sim. E aí nós estamos buscando aqui na palavra de Deus princípios importantes que possam fazer toda a diferença no nosso dia a dia. E agora, nesse bloco, eu quero conversar contigo sobre esses princípios, essas noções interessantes que vem apresentando pra gente lá no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Já nos primeiros capítulos é apresentado pra gente esse assunto de uma forma muito interessante e muito empolgante. Veja bem, lá no livro de Gênesis, no capítulo 1,
E no verso 27, Deus vem falando, a Bíblia vem falando assim, ó. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Esse homem que está falando aqui não está falando do sexo masculino, está falando do homem humanidade. Então aqui está falando assim, ó. Criou Deus, pois, a humanidade, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Abençoou homem e mulher, agora sim falando sobre sexo masculino e feminino, os criou. Ou seja, Deus criou a humanidade, né? A humanidade foi criada à imagem de Deus. E ao ser criada à imagem de Deus, foi criada homem e mulher. Interessante que homem, isso é algo interessante que só acontece dentro do relacionamento conjugal e especificamente dentro do relacionamento sexual no casamento, como eu já falei para vocês inúmeras vezes já nesse programa, para entrar bem na sua cabeça que só tem a bênção de Deus quando acontece dentro do casamento. E nos próximos programas quero explicar para você quais são as consequências de você manter essa atividade sexual fora do seu casamento ou antes do casamento. Então vai por mim, o conselho do céu é muito, muito importante e vem trazendo pra gente essa informação que certamente vai fazer toda a diferença na sua vida. Então olha só que interessante. Aqui vem falando pra gente que homem e mulher juntos, formando a humanidade, eles são a imagem e semelhança de Deus. Você percebe que é quando encontra essa união, é que o ser humano, de fato, ele é um ser humano completo. E aqui, gente, é claro que nós estamos falando num ambiente antes do pecado, e esse seria a forma ideal. Então, quando você casa com alguém, quando você resolve se unir no relacionamento conjugal, você está se tornando um ser humano completo, porque a humanidade foi criada assim, com essa divisão entre homem e mulher, e é essa junção do homem e da mulher, essa união entre homem e mulher que torna você um ser humano completo. Então, olha o quanto essa união ela é importante e faz toda a diferença na sua vida. E olha só que interessante, a Bíblia também vem falando pra gente sobre o que é ser esse ser humano completo. Depois que Deus criou o jardim, Deus deu o homem e a mulher, Deus deu para Adão e para Eva algumas instruções, algumas ordens. E muitas vezes as pessoas pensam, né, que o fato de Deus ter dito assim, crescer, vocês vão dominar a terra, vão subjugar a terra, vocês vão crescer e se multiplicar. Às vezes passa a ideia de que Deus apenas estava tendendo ali uma bênção. Na verdade, naquele momento, além de ser uma bênção, também era uma ordem. O verbo está no imperativo, crescei, multiplicai, né? Vocês vão fazer, dominar, subjugar. Então, esses verbos colocados nessa forma no imperativo eram uma ordem. E essa ordem é importante que a gente entenda. Ao mesmo tempo que a Bíblia fala pra gente que o ser humano junto, homem e mulher, eles têm uma relação de completude, há uma união completa, e é quando eles estão juntos, cumprindo aquilo que Deus pede, é que eles estão sendo de fato a imagem e semelhança de Deus. Então já nos primeiros capítulos, os primeiros versos aqui, a Bíblia mostra pra gente o que é ser a imagem e semelhança de Deus. E nós vemos na Bíblia mesmo, no relato, diversas vezes Deus dando ordens ao homem e dando poderes ao homem, poderes que ele tem, como por exemplo, de dar nomes aos animais, de dar nomes às coisas, né? Quando você dá nome a algo, isso demonstra que você tem poder sobre aquilo. E Deus deu ao homem esse direito de dar esse nome, de dar nome. E aqui nós podemos ver outros exemplos interessantes, né? De que Deus coloca ali para que o ser humano consiga desenvolver esse princípio de imitação das atividades de Deus, para que seja de fato a imagem e semelhança de Deus. Como, por exemplo, quando Adão e Eva, né, são chamados, só para que você entenda, né, quando Adão ele foi feito da terra, né, e por ter sido feito da terra, Deus dá a ele a missão de cuidar da terra. A Eva foi feita do Adão, da costela ali do Adão. E Deus dá a missão a Eva de cuidar do Adão. E interessante que quando acontece o pecado e acontece essa quebra, inclusive só um detalhe interessante, abrindo um parênteses aqui, o livro de Cântico dos Cânticos é como se ele fosse um retorno ao Éden, porque no Éden
Adão e Eva iniciam juntos e há a quebra desse relacionamento. E lá em e aí por conta da quebra, há essa separação, né? E aí eles têm que sair do jardim. E lá em Cântico dos Cânticos, eles iniciam separados e aí são levados a estarem juntos justamente pela questão do envolvimento sexual. Mas, fechando esse parênteses, nós estamos falando sobre a questão da imitação daquilo que Deus pede. Então, Deus dá essas ordens, né? Deus dá essa questão de cuidar um do outro. Só para você ter mais uma ideia interessante sobre isso, lá no livro de Gênesis, capítulo 2, verso 20, Deus vem falando assim, ó: deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves dos céus e todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. E aí Deus se propõe a dar para Adão uma auxiliadora idônea. E o que é interessante nessa questão da auxiliadora idônea é que na nossa cultura nós pensamos assim que aquele que vem para ajudar é como se fosse um ajudantezinho, né? Um ajudante. Mas dentro da cultura bíblica, o auxiliador é aquele que vem para ajudar porque ele sabe mais do que aquele que precisa ser auxiliado, precisa ser ajudado. E aqui tem um termo interessante para falar dessa auxiliadora idônea, que é a palavra Ézer. A palavra Ézer aparece 21 vezes na Bíblia. E dessas 21 vezes, 17 vezes vem falando sobre Deus, que Deus é o Ézer, Deus é o ajudador, Deus é o auxiliador do seu povo. E aqui no livro de Gênesis também vem falando que a Eva, ela era a Ézer do Adão. Ela era a auxiliadora do Adão, cumprindo aqui novamente o princípio de imitação da atividade divina. Ou seja, aqui acontece, nesse princípio de imitação, estão sendo de fato a imagem e semelhança de Deus. Deus plantou o jardim e pede para que Adão cuide do jardim. Deus é o Ézer do seu povo e coloca a Eva como a Ézer do marido, como a Ézer do Adão. Então nós vemos ali diversas coisas interessantes. E até só para a gente pensar, até uma brincadeira, mas é real. Às vezes nós imaginamos assim, Deus falando com o Adão: Adão, olha só, é a Eva, né? É a mulher, pega leve com ela porque ela é como você. Mas na verdade, a forma como a gente pode entender aqui seria justamente ao contrário, porque a Ézer, aquela que vem para auxiliar, é a Eva, ou seja, Eva, pega leve com Adão, porque ele é como você. Mas é interessante você levar em consideração uma coisa muito importante aqui. Na criação de Deus, não há hierarquias. Todos são, de fato, estão no mesmo nível, todos são iguais. E aqui é importante que você entenda, maridos e esposas, não há superiores, não há inferiores. Na criação de Deus há uma harmonia. Embora estejamos num ambiente de pecado, mas você precisa lembrar disso, o quanto isso é importante. Essa questão na sua casa, de você querer sobrepor um ao outro, não funciona assim. E num dos próximos programas estarei falando sobre a submissão da mulher. É importante, mulheres, que sejamos submissas, mas a gente precisa conversar um pouquinho sobre esse assunto, então fique ligado que esse já é tema para um dos nossos próximos programas. Ainda dentro desse contexto do livro de Gênesis, fazendo essa relação com o Cântico dos Cânticos e trazendo para a gente lições importantes de casamento, de envolvimento conjugal. Lá no verso 22 do livro de Gênesis, capítulo 2, fala assim, ó, presta atenção. E a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. Interessante é que esse verbo usado para o trouxe é um verbo utilizado como se Deus fizesse uma apresentação formal entre os dois. Deus então traz a Eva, né? E apresenta para o Adão: olha, Adão, essa aqui é a Eva, né? Eu criei para você, é a Eva. E ali acontece entre eles, e para Eva também, né? Esse é o Adão. E ali acontece entre eles essa apresentação formal, como se fosse uma cerimônia entre eles. Mas o que me chama a atenção, e já quero começar a amarrar o assunto do nosso programa de hoje, justamente com essa parte, é no verso 23, quando Deus apresenta a Eva para o Adão fala assim, ó: e disse o homem: esta, afinal, é ossos dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada, ou do varão foi formada. Gente, quando Deus apresentou Eva para o Adão, ali no original bíblico tem uma interjeição. Essa interjeição é como, ela não tem uma tradução específica, mas é como se o Adão tivesse feito assim: nossa, uau! Ele ficou encantado, ele ficou impressionado com aquela mulher linda que Deus trazia para ele, que seria a companheira dele. E uma coisa interessante, casais que estão me escutando agora, que estão me assistindo agora:
houve no seu relacionamento um momento em que foi aquele uau? Eu ouço muitas vezes, né, as noivas e os noivos me contarem sobre o casamento, mas sempre quando eu estou em um casamento, é quando a noiva entra e todos olham para trás para ver aquela mulher linda entrar. O que me chama a atenção é o noivo. Eu geralmente gosto de olhar para a reação do noivo quando vê a sua amada entrando na igreja. E sabe, eu imagino que esse talvez seja um momento do uau, nossa. Você precisa lembrar desses momentos no seu relacionamento conjugal. Vai fazer toda a diferença no seu dia a dia e esses momentos precisam ser relembrados, rememorados. Momentos em que o seu cônjuge foi de fundamental importância para você. Momentos de dificuldade em que vocês estiveram juntos. Momentos felizes em que ele se fez presente ou ela se fez presente. Esses momentos de uau, como é maravilhosa ou maravilhoso essa pessoa com quem eu estou me casando ou essa pessoa com quem eu me casei. É uma sensação importante que você precisa rememorar, recordar. E eu gosto do significado da palavra recordar, porque recordar, né, vem de passar novamente pelo coração. Recordar. Quando eu recordo algo, eu estou revivendo, eu estou repassando novamente pelo coração aquela sensação, aquele momento. Então, sabe esses momentos de uau? Todo mundo tem, todo casamento tem, você precisa rememorar. Às vezes, talvez seu casamento está meio parado, meio frio, meio cinza. Fica aí uma sugestão para você. Faça como o Adão, rememore, reviva essa situação, esses envolvimentos. E aqui vem algo interessante quando ele fala assim, ó, essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Quanto isso é lindo e poético. Ele se via na Eva. O Adão, ele via ele mesmo na Eva. Ela era como se fosse uma continuidade dele. Isso nos faz entender no relacionamento conjugal, sua esposa, seu esposo, você precisa se ver no seu cônjuge. E por conta disso o respeitar. Porque quando você o fere, quando você o ofende, você está se ferindo, se ofendendo e se machucando também. E quando você perde essa noção do é carne da minha carne, osso dos meus ossos, perde-se esse respeito, essa ligação tão importante no envolvimento conjugal que faz uma diferença fundamental. Mas ao mesmo tempo que ele vê ela como semelhante a ele, ela é carne da minha carne, osso dos meus ossos, ou seja, ela é uma continuação minha, ao mesmo tempo ele enxerga uma diferença, porque ele fala assim, ó, chamar-se-á varoa, porque do varão foi formada, ou seja, ela foi feita do varão, mas ela é diferente de mim. Ela vai se chamar varoa, ou vai se chamar mulher, ou vai se chamar, de acordo com o original, né, Ixá, porque do Ish ela foi formada. Então ali, ao mesmo tempo que ele se vê nela, e ele se enxerga nela e a valoriza por conta disso, ao mesmo tempo ele vê que ela tem diferenças em relação a ele. Isso no seu casamento, esse princípio aplicado ao seu casamento vai fazer toda a diferença. Você precisa entender que o seu cônjuge, ele é como você, que ele se frustra, se chateia, tem dias que não está muito legal, tem dias que as coisas não andam muito bem, mas que se alegra, que se regozija, que comemora também, mas ao mesmo tempo saber que também é diferente de você e que não pensa como você e que existem coisas que ele olha ou ela olha de uma perspectiva diferente e que isso precisa ser respeitado. É claro que vocês terão pontos em comum, mas não será 100% pontos em comum. Então é importante que você comece a aprender, desenvolver e entender essa visão bíblica para o seu casamento. Como eu já falei para você, eu trabalho com casais. Eu sou terapeuta de família e de casais. E eu afirmo a você que essa é a técnica mais eficiente que existe para você ter um relacionamento bem-sucedido. As pessoas de vez em quando eu ouço lá no meu consultório, Fran, eu não me casei para me separar. Mas infelizmente algumas coisas estão acontecendo e parece que é o que vamos chegar a esse ponto. Então eu estou falando para você, tenho certeza que você não casou para se separar. Você quando casou, você quis e quer manter esse relacionamento para sempre. Então se atente não só para este programa, assista novamente esse programa, compartilhe com outras pessoas, mas se atente também para os nossos próximos programas, em que nós estaremos falando sobre estes assuntos que são tão importantes para trazer qualidade de vida, para que você, no seu casamento, seja muito mais feliz. Tem uma escritora cristã da qual eu admiro muito e ela fala que ninguém tem mais poder de erguer ou derrubar a esposa do que o marido.
E ninguém tem mais poder de erguer ou derrubar o marido do que a esposa. Ou seja, você exerce uma influência muito importante na vida do seu cônjuge. Valorize isso. E eu tenho certeza que sua vida, o seu relacionamento conjugal vai ser muito, muito mais feliz. E você sim vai ter qualidade de vida e você sim vai conseguir se desenvolver no seu dia a dia, nas suas atividades do dia a dia. E você vai, com certeza, ter uma vida mais prazerosa e eficaz. Então, muito obrigada por ter assistido o programa de hoje. Se você perdeu alguma parte, volte a assistir de novo e já se prepare, porque nossos próximos programas estaremos trabalhando assuntos tão importantes quanto esse. Muito obrigada por sua presença aqui. Ficou comigo até o final. Nos vemos na próxima semana, no próximo programa, na Sala da Terapeuta. Até mais!